O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. É um livro que foi escrito para falar sobre os últimos dias. Fala sobre os últimos capítulos da humanidade. Fala sobre o juízo de Deus sobre o mundo, o estabelecimento da Nova Jerusalém. E quando Jesus escreveu esse livro, quando Jesus ditou esse livro, ele podia ter escrito esse livro para os políticos da época. Jesus poderia ter entregado essa revelação para os historiadores, porque historiador, ele é mais criterioso em guardar as coisas e pensar. Ele podia ter entregado a um socialista, a um sociólogo, a um cientista social, mas em vez do Senhor entregar essa revelação nos últimos capítulos da humanidade para um sociólogo, para um historiador, para um político, para um rei poderoso da época, para os poderosos de Roma da época, que falar: olha, eu estou escrevendo o que vai acontecer, porque quando o Senhor visitou lá Nabucodonosor, ele entregou para ele a revelação sobre os reinos que viriam. Ele podia ter entregado essa palavra dos últimos dias para quem? Para o governador de Roma, os líderes de Roma, para o Império Romano e para os seus historiadores. Mas o Senhor falou: eu vou escrever algo para a igreja. É para a igreja, é para vocês, é para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro. E ele escreve então para 7 igrejas da Ásia. E para mim essas igrejas, a gente podia gastar horas falando sobre isso, mas para mim essas igrejas, elas refletem de certa forma os desafios que nós temos como igreja nos últimos dias. Quando eu leio, existem vários teólogos ou historiadores ou malucos ou a gente mesmo que tem várias formas de ver, e eu respeito, eu acho interessante, eu acho válido, eu acho importante. Mas nesse estudo eu estava pensando na semana, a Espírito Santo começou a pensar no meu coração. Eu quero colocar tudo numa panela só, como sendo os desafios que a gente tem como igreja nos últimos dias, como os desafios que nós temos nos últimos dias de ser aquilo que nós somos. A primeira igreja que Jesus fala é a igreja de Efésios, e o Senhor começa a falar com ela: você é top, você tem discernimento apostólico, você tem isso, você tem aquilo, isso, outro, você tem aquilo, outro, mas eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Não adianta você ser igreja equilibrada, não adianta você ser intelectual, não adianta você ter respostas equilibradas, maduras, não adianta você ser bom pregador, não adianta você ter uma boa estrutura. Tudo isso é importante, mas sabe uma coisa? Se você perdeu o primeiro amor, todas essas coisas não são relevantes mais. A igreja dos últimos dias precisa se apegar ao amor, à paixão, às lágrimas, ao desespero, à fome por Jesus. Não se torne profissional de público, não se torne profissional de igreja. Nunca seja maduro o suficiente que você não tenha lágrimas. Nunca seja maduro o suficiente que você não tenha coragem de parar para pregar para um mendigo, ou para cuidar de um órfão, ou para chorar por causa da miséria do outro. Nunca seja elitizado bastante, mas que você sempre tenha o primeiro amor latente na sua vida. Esse para mim é o primeiro desafio que nós não podemos esquecer como igreja nos últimos dias. Nós precisamos ser apegados ao primeiro amor. Me desculpa, mas sua igreja pode ser maravilhosa, você pode ser o cara mais top da cidade, o cara mais relevante, mais legal. A nossa igreja é top, a nossa igreja é beleza demais, velho. Tá bombando, a galera tá entrando, a coisa tá acontecendo, mas eu quero ver quando eu chego na sua reunião, quando falo o nome de Jesus, deixa eu ver os olhos dessa galera, se os olhos deles brilham. Quando eu estou pregando sobre Jesus, eu quero ver se o seu olho brilha, como brilhava 5 anos atrás. Ou não adianta, você não importa o que você quiser, mas como são os seus olhos quando o nome de Jesus é mencionado? Como está seu coração quando os olhos de Jesus, quando o nome de Jesus é mencionado? Me mostra as suas estruturas, me mostra os seus sistemas, mas eu quero ver a sua paixão e o seu fogo e o seu amor por Jesus.
Ele vira para ela e fala: seja fiel até a morte. Daqui a pouco ele começa a falar: eu vou pular sobre a fidelidade por causa do tempo. Mas eu quero dizer isso. Nos últimos dias, nós vamos ser fiéis a Ele. Todos os dias tenho ouvido irmãos nossos por causa do Evangelho. Nos últimos dias. Depois Jesus começa a falar para a igreja de Pérgamo. E quando eu leio sobre essa igreja, eu fico fascinado. Porque era uma igreja que estava num ambiente onde era difícil de formar. Quando eu queria conversar, estou tentando não pregar, não. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, não renunciaste a tua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ou seja, o Senhor Jesus falando: cara, eu sei que vocês estão num lugar que não é fácil. Eu sei que vocês estão num lugar que é difícil. Keep going, não desiste, continua firme. Sabe, Jesus sabe onde a gente está. Jesus sabe onde a gente está passando. Jesus sabe das lutas, das adversidades, da afronta de Satanás que alguns de vocês passam diariamente na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua mente, nos desafios que você tem. Mas aí Jesus vira para ele e fala: eu tenho contudo contra ti, igreja de Pérgamo, algumas admoestações. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Vira para o seu irmão e fala: essa é uma das doutrinas que nós temos desafiado nos últimos dias. A doutrina de Balaão. E aí mais na frente ele diz: além disso tens também, versículo 15, alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos Nicolaitas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela à igreja. Ao vencedor proporcionarei um maná escondido, bem como lhe darei. Deixa eu dizer uma coisa: nós temos uma guerra contra os ensinamentos e as doutrinas que adentraram na igreja. Eu comecei uma igreja há 2000 anos atrás. O Senhor falou comigo: Júlio, foi exatamente o que vocês estão enfrentando nesses últimos dias. A doutrina de Balaão, só que eu nem vou sair do estudo. A doutrina de Balaão, ele profetizava por lucro. Ele ensinava Balaque truques como destruir Israel. Ele ensinou, e a doutrina de Balaão é: eu faço por causa do lucro, eu dou um jeitinho, eu ensino o caminho da impureza, eu ensino o caminho do pecado, eu faço vista grossa para a mensagem da santidade. Sabe para quê? Para que eu receba lucro. Vira para alguém que está no estado e diga: nós precisamos tomar cuidado com a doutrina de Balaão nos últimos dias. É um dos maiores desafios da igreja nos últimos dias. Nós precisamos tomar cuidado com os... eu tenho um estudo que eu não sei. A Bíblia diz que nos últimos dias vão ter dois desafios. Jesus falou: seriam falsos profetas e falsos mestres. A Bíblia diz que eles ajuntariam mestres que ensinariam aquilo que eles queriam. Eles seriam um conselho no ouvido. As dois tipos de pessoas que precisam tomar cuidado na língua. É com falsos profetas e com falsos mestres. A doutrina de Balaão é a doutrina dos Nicolaitas.
chega, nós precisamos bater de frente. A igreja não é um negócio. A igreja não é um patamar para pessoas estarem bem. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela é aquilo que vai ser um instrumento da transformação. E Jesus falou, sabe, vocês são preciosos, mas vocês têm que dar um jeito com a doutrina de Balaão. E tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E eu sei que vocês sabem disso, mas o Senhor está me lembrando isso esses dias. E eu quero compartilhar com vocês. Tem poucas coisas na Bíblia que Deus fala que Ele odeia. Ele odeia o mal. A Bíblia diz que Ele odeia o divórcio. E aqui em Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Éfeso: eu tenho algo a favor de vocês. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, assim como eu odeio. Eu falei, Senhor, mas é muito forte. O Senhor odeia as obras dos nicolaítas. O que é a obra dos nicolaítas? O que é a doutrina dos nicolaítas? A palavra, alguns historiadores, acho que 5 ou 6 historiadores, acham que nicolaíta veio de um diácono em Atos capítulo 6, versículo 5, chamado Nicolau, que criou. O nome Nicolau significa vitorioso sobre o homem, ou vitorioso sobre o povo. E alguns acham, mas não é relevante saber se é ou se não é, não existe prova ou evidência na Bíblia sobre isso, mas a doutrina do nicolaíta nada mais é do que dominar sobre o povo. Quer saber algo que Deus odeia, pastor? É quando você domina sobre aquilo que não é seu. É a noiva de Jesus. Você quer saber algo que Deus odeia? É quando você acha que você é dono da igreja. E a igreja não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Você quer saber algo que Deus odeia? Deus odeia quando a gente acha que nós somos donos da igreja e fazemos dela mercadoria para a gente fazer o que ela quer. Sabe o que a gente quer para nós? E nos últimos... Aquele que domina sobre o povo significa nicolaíta. Deus não nos chamou para dominar sobre o povo. Deus nos chamou para ser modelo do rebanho. Você fala juntos, mas de onde você tirou isso? Isso está na Bíblia, está exatamente na Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 28 a 30. Vocês querem que eu leia, que eu pulo para andar mais rápido? Sim. Atos 3. Paulo de Mileto mandou chamar Atos 20, vamos lá, eu amo esse texto, não me entender isso. 20, 28 a 30, diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmo, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Quem comprou é o legítimo dono. Nós entendemos isso. Quem comprou é que é o dono. Ele comprou. Jesus que é o dono da igreja. Ele te contratou para ser cuidado dela. Então, cria vergonha na cara. Ela não é sua, ela é de Jesus Cristo. Ela pertence ao Senhor. Deus odeia as obras. Brasil, nós estamos passando. Ei! Para o meu desespero, e não conta para ninguém isso, só para você, eu tenho percebido que é essa doutrina que tem atrofiado a igreja brasileira nos últimos 20 anos. Interessante que quando Jesus fala sobre a igreja de Efésios, ele coloca a doutrina do nicolaíta junto com, fala assim: vocês têm um discernimento, vocês provaram aqueles que se dizem apóstolos e expulsou aqueles que não são apóstolos verdadeiros. Em outras palavras, aqueles que vinham cheios de doutrina de nicolaíta para controlar o povo, para oprimir, para roubar. A disputa de
posição de hierarquia, queridos, acabou. Nós precisamos de líderes e de pastores que sejam modelo do rebanho. Nós somos verdadeiros apóstolos, nós somos verdadeiros bispos, nós somos verdadeiros pastores, nós somos verdadeiros mestres, nós somos verdadeiros profetas, nós somos verdadeiros. Apaixonado pela igreja. Ele comprou com seu sangue do seu filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, não terão piedade do rebanho, e ainda mais, entre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Sacou? Você já quer que eu termine? Cuidado. O apóstolo Paulo falou: depois que eu for embora, vai vir lobos, e vão vir aqueles que querem conquistar para si. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus. A igreja não é para ser dominada por homens. A igreja não é para ser subjugada por homens. Jesus, levanta sua mão, fala assim: Jesus, traga essa revelação nas nossas entranhas. Fala assim: eu quero entender aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Essa palavra eu não preguei, eu estou pregando a primeira vez aqui hoje. O Espírito Santo colocou isso quando eu vim saber onde está com vocês. O Espírito Santo começou a compartilhar isso comigo. Então Jesus, Mateus 20, 25, então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse que deva servir aos demais. A igreja não é assim. Nós não dominamos. A doutrina dos nicolaítas tem que acabar no meio da igreja brasileira. Nós temos que nos levantar e dizer: a igreja, nós queremos ser honrados, nós queremos ser top, nós queremos ter título, nós queremos ser colocados de cima. Então pega uma toalha, pega um pano de chão e começa a servir o seu próximo, começa a servir. Esse é o reino de Deus, essa é a palavra de Deus. O caminho da cura da igreja está em nós entendermos os desafios dos últimos dias. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgatador, como único resgate por muitos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, Pedro diz assim: atentai por vós, aquela coisa que fala, presbíteros, a qual o Senhor nos colocou para presidir, não como dominadores. A palavra que ele usa aqui é catatulho, que significa não com controle. Irmão, você quer controlar alguma coisa? Aquele controle remoto lá é seu. Quer dizer, quando a sua esposa não chega, faz o que você quiser com ele. Muda. Você já pensou, cara, gente, esse controle foi. A gente senta, não assiste porcaria nenhuma, só fica mudando, para ter todo o controle. Pastor, às vezes, é que nós somos diferentes, porque é pouco que a gente vai falar lá fora. A gente não faz nada na questão, não. Ele pediu. Você bebeu água lá, enquanto eu bebendo água ali, não me fala nada. Nós fizemos reunião, e eu cresci com a igreja que era mais assim ainda. Vamos pintar para. Não, tem que fazer sessão extraordinária. Ô irmão, eu quero fazer uma moção. Não gostei da cor dessa tinta. Quem que pegou a água? Quem que comprou esse bebedor de água? E não fez outros orçamentos. Não, eu quero controlar. Oh, Jesus amado. Quer saber a outra doutrina? Que eu acho que vai ser muito difícil nesses últimos dias. Tem sido um grande desafio. O Senhor vira para a igreja de Tiatira e ele diz assim: olha,
Eu amo vocês. Vocês são servos, vocês amam, vocês trabalham, vocês começaram a servir 20 anos atrás e até agora vocês continuam servindo. Vocês continuam sendo um exemplo de servo, de trabalho. Vocês amadureceram, vocês cresceram. Mas eu tenho um problema contra vocês. Vocês toleram uma outra doutrina, a doutrina de Jezabel. Toda vez que eu resisto em falar sobre a doutrina de Jezabel, porque crente gosta. Tudo que eu não gosto, ele chama de Jezabel. Ah, não gostei daquele irmão de Jezabel. Ah, não gostei daquele irmão de Jezabel. Aquele pastor está cheio. A esposa dele é uma Jezabel. Aquela que se jogou, mas tudo que a gente não sabe explicar é Jezabel. Não é Jezabel, não é Jezabel. Então eu falo muito pouco sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre essas coisas. E a gente precisa falar o que a Bíblia diz. Essa Jezabel de Apocalipse era uma mulher que alguns dizem que era muito rica, renomada na cidade. E ela ensinava, ela se dizia profetisa, e ela ensinava uma doutrina, algumas doutrinas. Uma delas é: você pode ir e fazer pornéia, você pode deitar com o seu namorado, você pode se prostituir, você pode viver em fornicação, você pode viver em impureza sexual sem problema nenhum. Não tem problema, está jóia, está liberado, é free. Ei. E ela ensinava a comer coisas sacrificadas a ídolos e materialismo. Você deve falar, Judson, isso aí era naquela época. Hoje a gente não tem esse problema na igreja. E Jesus fala com ela assim: eu tenho um problema que você tolera. Jesus desafiou alguns dias atrás comigo e falou: Judson, vocês estão tolerando muita coisa dentro da igreja. Vocês toleram a porcaria dentro da igreja. Vocês toleram o materialismo dentro da igreja. E pelo contrário, vocês têm alimentado essas coisas. Como, Senhor? Ah, chega aquela irmã da saia que entra lá nas nuvens. Na nuvem não, porque essa saia não sobe lá. Eu também acho que a minha igreja não tem lá, não, desculpa. E você conhece aquela música, né, Luciano? Irmã de mim saia do céu ao cair. Você cantava. Só Deus, sabe, nós precisamos ensinar. Nós precisamos ser firmes, porque o mundo faz, nós não fazemos, porque o mundo tolera, nós não toleramos. Eu não estou falando que nós vamos sair espancando todo mundo que cai em pecado, você não está entendendo, não é exatamente, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos ensinar, queridos, isso é abominável diante de Deus, isso é terrível diante do Senhor. Nós precisamos falar com A, B, C, D. Nós precisamos sentar com os nossos jovens, nós precisamos sentar com os nossos irmãos, com os nossos líderes, nós precisamos sentar, nós precisamos falar claramente, queridos, nós não toleramos, nós não assinamos embaixo. Se você quer viver uma vida de pecado, é você mesmo que vive. Se você quiser viver uma vida de pornografia, é entre você e o Senhor, mas a igreja, nós não estamos assinando nisso que você quer fazer. Se você quer viver esse estilo de vida, é você que quer. Se você quer mudar, vem cá, nós vamos te beijar, tratar você, cuidar de você, abraçar você, carregar você no colo, mas nós não vamos viver fingindo que isso não existe no nosso meio. A gente tem que ensinar a igreja a parar de amar coisas e amar o Senhor. A gente precisa parar de amar as coisas para o Senhor Jesus
Nós não vamos tolerar a doutrina de Jezabel na nossa vida. Nós não vamos tolerar, Senhor. Nós vamos guerrear no mundo espiritual. Nós vamos guerrear em oração, em jejum, em clamor, porque, sabe, quando a gente pensa tolerar, nossa mente religiosa, a gente pensa, ok, eu vou chamar aquele irmão na frente, expulsar ele, fazer 3 cruzes, orar 7 Ave Maria, falar, sai aqui, sai, Satanás. A indignação do cristão, ela se revela de outra forma. Se revela em você criando jejum, oração. Sabe uma coisa, nós temos orado pelos nossos filhos. Deixa eu ter pastoras, grandes jejuns, campanhas, intercessão pela pureza dos seus filhos. Jejua pelos jovens da sua igreja. Eles são tragados todos os dias, eles são seduzidos por tanta podridão que está lá fora. Somos nós. E a nossa tolerância zero não é a gente abrir a boca e falar, não, é mais do que isso. É nós guerrearmos as regiões celestiais, pelas almas dos nossos filhos, pelas almas dos nossos jovens. É nós não dormirmos de novo. Não é você ser aquele crente chato, é mais do que isso. É você ser aquele crente que no céu fala, eu não aceito isso, Senhor. Nós não toleramos isso, Senhor. Traga santidade. Deus se batizar a gente com esse Espírito. É os desafios dos últimos dias. Eu estava falando há uns dias atrás que a atmosfera de Sodoma e Gomorra era muito dolorosa. Mas quando aqueles homens chegaram na porta de Ló, e bateram na porta de Ló e falaram, Ló, abre a porta, a Bíblia diz que havia homens de todas as idades, velho, jovem e criança. Ou seja, a perversão tinha atingido todos os âmbitos, a impureza tinha atingido todas as faixas etárias. Mas eu nunca parei para pensar nisso, mas diz assim que aqueles jovens, diz assim que aqueles homens bateram na porta. Ló poderia ter falado, não, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar os juízes, eu vou chamar os anciões, eu vou chamar. O que dá a entender é que de alguma forma a lei daquela época apoiava aquela perversão. E eu quero avisar vocês que quando a lei da nossa época apoia algumas coisas que são totalmente contra as Escrituras, o próximo capítulo é o juízo de Deus. Se a igreja não se levantar e não começar a gemer e chorar diante do Senhor, eu quero repetir isso para que você não se esqueça. Quando nós não entendemos isso, a igreja é o canal de transformação. São as nossas orações, são as nossas intercessões, são os nossos jejuns, são as nossas lágrimas, são o nosso coração compromissado com a palavra de Deus. E não é você sair aí fora batendo em todo mundo, espantando todo mundo que está em pecado, pelo contrário. Você vai sair aí fora, cheio do Espírito Santo, olhando nos olhos, liberando o amor de Deus e a graça de Deus. Porque essas pessoas, milhares, vão ser salvos nos próximos anos. Eu estou dizendo a vocês, Deus vai trazer um mover, milhares de jovens vão ser salvos. Milhares vão ser salvos. Eu gostaria de ter um tempo para falar um pouco sobre isso, mas só dar uma pincelada. Se você fizer uma análise cronológica ou histórica de avivamentos, você vai chegar a uma triste contestação. Existe algo que acontece antes de avivamento, existe algo que acontece durante o avivamento, existe algo que acontece depois que o avivamento acaba. Eu poderia dizer assim, existe algo que nós podemos fazer para que o avivamento seja gerado, o Espírito gera em nós. Existe algo que os céus fazem quando o avivamento está acontecendo. Existe algo que acontece na terra quando o homem acaba com o avivamento. Vou repetir. Existe algo que acontece quando os céus e o homem se unem, gemendo pelo avivamento. Existe algo que os céus fazem, porque o homem não precisa fazer mais quando o avivamento vem. Existe algo que o inferno faz quando os homens destroem o avivamento. Nós estamos entendendo?
Na maioria das cidades históricas que tiveram avivamentos, várias cidades que eu já passei, que eu já fui, já estudei sobre elas, já pensei sobre elas, eu descobri que muitas cidades não tiveram grande mover de avivamentos, se tornou os lugares mais difíceis para pregar hoje, onde o inferno estabeleceu uma perversão sexual e um trono de promiscuidade muito forte. Então, queridos, o Brasil foi visitado, mas eu quero dizer uma coisa: a gente precisa acender a chama de novo, porque as consequências de uma nação que sai do mover de Deus é uma inundação. Ei, eu devia estar falando isso para vocês, mas é muito sério, de perversão. Vocês entendem porque nós precisamos de igreja? Vocês entendem porque nós precisamos da noiva se levantar? Vocês entendem porque Deus separou você para estar aqui de manhã hoje? A minha solução para a igreja é um avivamento de Deus nessa hora. Um grande mover de oração, um grande mover de lágrimas, um grande mover de intercessão. Um grande mover de suplicar ao Senhor que Ele faça algo novo no nosso meio. Eu vou parar por aqui, então a gente continua outro dia. Jesus continua falando com as igrejas. Não tem falta de integridade, não tem falta disso, não tem falta. Mas Apocalipse capítulo 19 diz: a noiva se aprontou. E ela se tornou santa. E ela se tornou sem ruga, sem mácula. Então deixa eu dizer para vocês: Babilônia vai cair. E a igreja vai se levantar. Agora, sabe, pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Agora, eu quero cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo nesses dias. Eu quero dizer para vocês que os últimos dias, como diz as Escrituras, serão dias difíceis. Mas Daniel capítulo 12 diz assim: serão dias difíceis, mas Deus vai enviar Miguel para ajudar a gente. Sabe o que o Senhor tem me falado? Os desafios que vocês têm como igreja são muito grandes. As nossas doutrinas de Balaão. Você olha para um lado, o pessoal foi para o lado da doutrina do Balaão. Do outro lado é Nicolaíta, o pessoal dominando sobre a igreja, oprimindo os discípulos, controlando, manipulando, subindo em cima como se fosse degrau. Se olha para outro lugar, a doutrina de Jezabel, jovens vivendo em uma promiscuidade, a impureza, o materialismo comendo a fome. Deixa eu dizer, o materialismo, ele come a nossa fome por Jesus e a nossa fé em Deus. O materialismo nos dá uma falsa sensação. É o que acontece com a igreja de Laodiceia. Ela tinha uma falsa sensação de que tudo estava bem. O materialismo cria uma falsa sensação e uma dependência do materialismo e não de Deus. Uma falsa sensação que eu estou bem, eu tenho, está tudo jóia, eu consegui, eu conquistei. É uma mentira. E às vezes a gente pensa: Senhor, me tira daqui, me leva para o céu logo. Você já pensou nisso? Pelo menos uma carruagem de fogo, Senhor, me leva embora. Eu não aguento o que eu vejo. Quantos de vocês, pastores, nesses últimos meses aconselharam pessoas que você ouviu coisas que você falou: meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida? Quem aqui já passou por isso nesses últimos meses? As trevas cobrem a terra. Mas é hora de vocês se levantarem. É hora de vocês implantarem mais igrejas do que vocês implantaram nos últimos 10 anos. É hora de vocês avançarem e entrarem nos lugares mais tenebrosos do seu bairro, da sua cidade. É hora de vocês tomarem, conquistarem e dominar com autoridade sobre o reino das trevas. É hora de vocês se mergulharem nas Escrituras, na palavra de Deus. É hora de vocês se encherem de esperança e dizer: eu sei exatamente o que o inferno quis me desencorajar,
é porque é a igreja que é a solução para mudar as nações. Eu chego, por exemplo, em Moçambique, e eu vejo toda a orfandade que existe em Moçambique. Eu vejo toda a necessidade de lá na Namíbia, vocês viram lá no lixão. Queria até que o pastor Ruth estivesse aqui hoje, para compartilhar um pouquinho do que foi na Namíbia. A gente chorava vendo as coisas, Deus estava fazendo lá. E eu pensei, o que vai resolver isso? Põe o presidente lá, põe isso. O senhor fala, Júlio, é a igreja. É a igreja. É a igreja que vai trazer a solução. Porque a igreja tem uma luz que nenhum político tem. Ele carrega, e a nação pode caminhar debaixo dessa autoridade. Sabia que uma das promessas que o Senhor disse assim: olha, eu vou te dar autoridade sobre as nações. Eu vou te dar autoridade sobre as nações. Deus tem uma promessa para nós nesses últimos dias: é autoridade sobre as nações. Deus tem uma promessa para a igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: se você desistiu de ser pastor, volte atrás, cara, porque é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Se você pensou em desistir do ministério, volte atrás, que é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. A melhor coisa que aconteceu é você poder cuidar da igreja, é você poder sacudir a igreja e dizer: Deus te chamou para muito mais. Não desista do ministério. As melhores coisas estão na nossa frente. Os últimos dias são tenebrosos, os últimos dias são difíceis, mas sabe uma coisa? Miguel está vindo. Os céus, os anjos, os guerreiros, os valentes. Deus vai te dar mais autoridade ainda. Deus vai te dar mais unção. Deus vai te dar mais revelação ainda. Júlio, eu nunca vi pecados tão tenebrosos como eu tenho visto agora. Mas eu nunca vi graça tão maravilhosa como eu tenho visto agora. Eu nunca vi graça tão maravilhosa como eu tenho visto agora. Oh, Júlio, eu nunca vi tantos jovens se perdendo dentro e fora da igreja. Mas eu nunca vi o sangue do Cordeiro agir tão rápido como ele tem agido agora. Ele está entrando lá do prostíbulo, ele está entrando lá onde estamos perdidos. E ele tem salvado famílias, ele tem salvado pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: não se ofusque pelas circunstâncias. Assim, cheio dessa revelação, nós temos muitos desafios. Nós precisamos voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Nós não poderemos tolerar Jezabel. Nós não podemos tolerar a doutrina de Balaão. Nós não podemos tolerar, nós temos que odiar a doutrina dos nicolaítas. Jezabel a gente não tolera. Os nicolaítas, não os nicolaítas. A Bíblia não diz para odiar Nicolau, o nicolaíta. A Bíblia diz para odiar a doutrina deles. Nós temos que odiar isso. Amar os nossos irmãos, mas odiar isso. Porque Deus, deixa eu dizer o que o Espírito Santo está me falando agora. Talvez vocês tenham entrado no vale junto com o Senhor. Talvez vocês tenham passado adversidades como vocês jamais pensaram que iam passar no ministério. Você está vivendo os dias mais difíceis. Parece que Deus está em silêncio e não está falando. Mas essa manhã o Espírito Santo está aqui para te dizer: foi Ele que te chamou, para você não olhar para trás. Que a igreja é a noiva do Cordeiro, e que Ele vai te dar graça. E o Senhor está dizendo: você vai sair desse vale com autoridade como você nunca experimentou. Os melhores anos do seu ministério estão na sua frente, na voz. Os melhores anos do chamado de Deus na sua casa, para os seus filhos. Deus vai atrair os jovens de volta para a casa do Senhor. Deus vai atrair os jovens de volta para a casa do Senhor. Deus vai atrair. Deus vai atrair. Deus vai atrair. Sabe uma coisa? Algumas pessoas têm falado sobre a nossa geração milênio, né? Essa geração dos jovens. Sabe uma das coisas sobre os milênios? Eles não gostam de hipocrisia. Eles querem algo que seja verdadeiro, que seja relevante. A galera de fora, eles não vão vir para a igreja se é máscara, se é prático.
mas eles vão vir se tem confronto verdadeiro, se tem verdade, se tem amor, se tem os princípios da palavra. Vocês vão encher a sua igreja daqueles meninos bilhões que estão aí tudo todo maluco, eles querem algo real, eles querem relevância, eles não aguentam prático. Eu te pego, Senhor. Eu pego vocês, esposos. Deus é o que eu vejo. Jesus está dizendo: eu já caminhei com vocês com tempo. Eu não vou deixar vocês no meio do caminho. O Senhor está dizendo: eu vou alinhar as coisas. Vocês vão começar a entender os meus propósitos e o chamado que eu tenho para a vida de vocês. O diabo achou que ia arrebentar com vocês. O diabo achou que já tinha ganhado essa guerra. Mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando nessa guerra e eu estou colocando um estado. Eu estou dizendo: chega, daqui para frente o inimigo não passa. Mas eu vou restabelecer os sonhos dessa casa, os sonhos do chamado. O Espírito Santo vem sobre essa casa agora. Talvez você não entendeu nada do que eu falei hoje de manhã, mas pelo menos guarda isso. A igreja vai dar certo. A igreja vai funcionar. Ainda que o Senhor tenha que vir com um trator e derrubar tudo e construir tudo, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. A noiva vai se levantar. Sabe uma coisa? A doutrina dos nicolaítas não vai destruir a igreja. A doutrina de Balaão não vai destruir a igreja. Sabe por quê? Porque quando a doutrina de Balaão foi bem sucedida, Deus tem sempre o Finéias. Porque a doutrina de Balaão tem um problema. A doutrina de Balaão, ela atrofia líderes. A doutrina de Balaão, ela atrofia pastores muitas vezes. Ela atrofia anciões. Moisés e Arão, a Bíblia diz que eles ficaram parados, assistindo o pecado entrar sobre o arraial. Eles ficaram atrofiados, eles ficaram paralisados. Às vezes a doutrina de Balaão nos paralisa. Nós sabemos uma coisa: são os nossos filhos que muitas vezes se levantam. São Finéias, o filho do sacerdote, que levantou e pôs um ponto final. Deixa eu dizer a vocês, ainda que a gente não consiga, Deus tem levantado filhos de avivamento no Brasil, e eles vão agir. Os pastores que são atrofiados e paralisados, a doutrina de Balaão não vai permanecer no meio da igreja, não vai permanecer no